Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei, comigo, André Luiz Querini Vilar. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela oportunidade que estão me dando de mais um dia podermos estar juntos, refletindo, analisando e ponderando com as observações do espírito de irmão Jacó. Sabemos tratar de Frederico Figner, pelas mãos, pela lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Hoje nós vamos ver a parte final que compõe o capítulo 13, nos serviços de doutrinação. Diz o Espírito Amigo: não tive tempo para refletir-lhe a resposta sábia. Schuttel veio buscar-nos para o serviço de evangelização. Para aqueles que não recordam, nosso último vídeo foi acerca de uma visita que Guilom Ribeiro, Caibar Schuttel e Frederico Figner fizeram para Leopoldo Cirne. E ele estava com um grupo de espíritos recalcitrantes ainda no egoísmo, no orgulho. Esse grupo estava em vias de reencarnar, em vias de retornar ao corpo físico, assumindo uma nova existência e passando pelo véu do esquecimento. E ali foi dito a Frederico Figner que da mesma forma que é preciso bem viver para bem morrer, ter uma vida ilibada na moralidade, na espiritualidade, na intelectualidade, para chegarmos bem do outro lado, o Espírito Amigo também orientou que é necessário um bom preparo para ter êxito quando reencarna. Apesar de que, no mundo espiritual, nós podemos fazer 1001 planos. Olha, eu vou casar com fulana, eu vou receber ciclano como meu filho, e eu vou pegar o meu tempo e vai ser para fazer isso e aquilo. Só que quando eu reencarno, quando eu passo pelo véu do esquecimento, quando eu tenho contato com essa dimensão difícil, em que incita o meu orgulho, o meu egoísmo, o meu homem velho ainda, não é tão simples colocar em prática, mas não deixa de ser uma valia esta preparação, estas escolas de evangelização que Leopoldo Cirne fundou no mundo espiritual, especialmente na região onde ele se encontrava. Neste momento da nossa leitura, nós vimos que Schuttel veio ao seu encontro agora para falar da evangelização. Já é um outro capítulo, já é um outro item, melhor dizendo, em que ele vai falar um pouquinho da evangelização. Aqui nós podemos ver a importância da evangelização infanto-juvenil, a evangelização infantil. Eu coloco a evangelização infantil como um dos departamentos mais importantes da casa espírita, que é nós prepararmos as crianças para serem os futuros passistas, médiuns, oradores e dirigentes espíritas, como a evangelização do adulto também, dia após dia, o trabalho de evangelização dos nossos sentimentos, de burilamento de nossas emoções, procurando sempre a corrigenda. Não é fácil evoluir. Não é fácil deixar hábitos e criar novos hábitos. Não é simples, eu vou amar mais, eu vou perdoar mais, eu vou guardar menos ressentimentos do próximo. No papel ou no verbo se tornam fáceis, mas quando sou convidado a viver o que eu proponho, percebo que não é tão simples assim. Continua o Espírito Amigo. Os trabalhos de socorro
aos desencarnados, endurecidos, estavam iniciados com a prece do orientador da reunião. Naturalmente, poderiam ser instruídos em nossa esfera de luta, afirmou Guilom, compreensivo. Entretanto, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados, não somente lhes aumentando o conhecimento e a experiência, mas também lhes suprimindo lastimáveis impulsos para o mal. Então, a espiritualidade nos mostra que muitos dos trabalhos que realizamos na seara do contato mediúnico, como, por exemplo, a desobsessão, ou comumente conhecido como o trabalho mediúnico, nós percebemos que há muito do que fazemos lá poderia ser feito no âmbito espiritual. Só que eles preferem que tenha a participação de nós, os encarnados, até mesmo para podermos ouvir as histórias e trazermos para a nossa realidade. Será que a realidade daquele espírito obsessor, zombeteiro, em sofrimento, em angústia, não é parecido com a minha história? E aí nós vamos refletindo e vai servindo para nós como uma grande escola. O trabalho mediúnico por si, ou o trabalho de desobsessão, ele é uma das atividades que mais nos traz ensinamentos e, ao mesmo tempo, que mais exige equilíbrio da parte de nós, os encarnados. É ali que está o coração espiritual de uma casa espírita, o contato com o mundo espiritual. Espíritos em sofrimento, espíritos com chagas morais, espíritos ainda portando muitos conflitos internos, espíritos trazendo ainda muitos dissabores a nível psicológico, a nível perispiritual, a nível dos próprios pensamentos. Agora, quando não há o equilíbrio por parte do grupo, quando não estão entrosados pelo amor, pela fraternidade, pelo carinho, naturalmente que o trabalho pode não fluir como deveria. É igual uma orquestra. Como é bonito ver uma orquestra filarmônica, vermos os instrumentos de corda, de sopro, nós vemos o maestro regendo toda aquela orquestra. São horas a fio de estudos, são horas de treinamento, são horas de dedicação num violino, num piano, numa flauta, num violoncelo. Não é a esmo. E no lado espiritual é a mesma coisa. Não basta apenas ter boa vontade. Já foi a época que o espiritismo carecia de boa vontade. Hoje nós precisamos de boa vontade e de conhecimento. Sem conhecimento, nós não vamos muito longe. E temos percebido que os espíritas estão lendo pouco. Hoje estamos muito na moda da live. Hoje estamos muito na moda do YouTube. O que é importante, tem muita coisa boa que ensina de espiritismo no YouTube. Mas nada substitui eu pegar um livro, parar alguns minutos, refletir. Eu não entendi essa parte. Eu ir no centro espírita até o dirigente. Olha, fulano, eu li e eu não compreendi. Você poderia me ajudar? Hoje os espíritas não estão lendo mais, não estão frequentando grupo de estudos. Diga-se de passagem, tem casas espíritas que até hoje nem reabriram e nem sabemos se reabrirá. Então o espiritismo não é evangelho apenas. Não é apenas o passe e o mediúnico. Para que possamos ser um bom médium, um bom instrumento, precisamos aliar conhecimento doutrinário, conhecimento da mediunidade e a vivência. Seremos modelos de algo ou para alguém? Não. Somos orgulhosos, somos egoístas, somos vaidosos, temos os nossos altos e os nossos baixos, não somos modelos para ninguém, não somos modelos de nada, mas, no fringir dos ovos,
com a coletividade de encarnados que temos, como o doutor Adroaldo sempre diz para mim, meu filho, na ausência de um melhor, quem temos é o André. É o que eu digo para você também. Na ausência de uma pessoa melhor do que você, quem a espiritualidade tem hoje é você. Sou eu, limitados, imperfeitos, com as nossas dificuldades, com os nossos conflitos, com a dúvida do certo e do errado, com a vontade de querer acertar e pelo excesso de zelo podemos também equivocar-nos. Então nós estamos aprendendo diariamente. Estamos saindo de uma escola puramente materialista, em que víamos apenas o hoje, o agora, é meu, é minha, eu posso, eu mando, eu desmando, para um conceito espiritualista. Difícil aquele que vai no centro espírita que já é puramente espiritualista. Nós estamos numa travessia, saindo de um conceito milenar que está conosco para irmos para um outro conceito. E eu não serei espiritualista simplesmente por frequentar um centro espírita há 10 anos da minha vida. E os meus últimos 2, 3 mil anos que eu caminhei sob a égide do materialismo? Então agora há 10 anos eu sou espírita, sou espiritualista, é isso? Não, é uma construção. Primeiro eu tenho que desconstruir-me o materialismo, para depois construir o espiritualismo. Não tem como eu construir o espiritualismo usando a construção do materialismo. Uma coisa é eu colocar o piso sobre piso. Então eu faço umas arranhaduras nele, compro argamassa, ponho o piso que eu quero e dê. Mas aí eu estou colocando piso sobre piso. Se fosse materialismo sobre materialismo, não teria problema eu usar a mesma fundação. Mas eu estou saindo de uma conceituação e indo para uma outra totalmente diferente. Uma é puramente olhar o hoje, o agora, a matéria. O outro é ver o agora com consequências no amanhã, com consequências éticas, morais, as repercussões que as nossas atitudes têm no nosso dia a dia e para o nosso futuro. Portanto, nós queremos trazer conceitos ambíguos, diferentes, que não têm ligação e querer colocar um junto do outro. Então, primeiro, estou hoje caminhando sob a visão espírita, construindo uma nova evangelização frente ao meu próprio coração. E, ao mesmo tempo, desconstruindo aquela ideia, a casa é minha enquanto eu estou aqui. Amanhã, com o meu falecimento, passará para uma outra pessoa. O carro que hoje eu tenho é um empréstimo. Enquanto estiver aqui, estará em minhas mãos. Amanhã passará para as mãos, naturalmente, de uma outra pessoa. É viver o mundo, mas sem darmos uma conotação extraordinária, já que sabemos que a vida é cíclica. A vida é formada de ciclos e pode ser que eu não me preparando para um ciclo diferente do que eu estou, eu entre na frustração, eu entre na depressão, eu entre na ansiedade, eu crio uma expectativa que para esta existência não irá se realizar, porque acima da minha vontade tem a vontade de Deus. Eu posso ter muita vontade, eu posso querer pintar e bordar, como se diz no dito popular. Mas a espiritualidade pode falar, não, meu filho, agora é momento de você retornar para o mundo espiritual. Agora é momento da dor bater na porta de sua casa. Agora é momento de um familiar retornar para este outro lado. Então os planos, não adianta eu fazer plano para muito tempo. Eu tenho que ir fazendo os planos e vivendo aqueles planos, procurando a felicidade na paz de consciência de que hoje eu fiz minimamente o que estava em minhas mãos e não ficar depositando tanta esperança no futuro, haja vista que não sabemos como será nem o nosso dia seguinte. Quanto mais o que será daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então é bom nós vivermos o momento e tendo a plena convicção. Isso é uma convicção para o materialista e para o espiritualista, que nós só temos uma única certeza, nós vamos morrer. É questão de tempo. É a única certeza que todos nós unanimemente temos. Vamos morrer. E aí cada um de nós, com a nossa crença, com a nossa cultura, com o nosso acreditar, do outro lado da vida, vamos poder analisar, nossa, é verdade, o que os espíritas disseram tem fundamento. Não,
olha, minha visão estava correta. Aí do outro lado da vida, depois de termos vivido décadas aqui na Terra, nós vamos poder fazer uma análise da grandiosidade da obra de Deus, o nosso Pai e Criador. Continua o Espírito amigo. Que os infortunados ali, diante de nós, eram perseguidores sombrios, não padecia dúvida. Não viam os benfeitores que até ali acorriam para melhorar-lhes as condições. E, embora agissem constrangidos pelas forças magnéticas que deles emanavam, contudo, ouviam-lhes as instruções e advertências edificantes, através daqueles mesmos aprendizes das aulas do Cirne. Curioso, eles usavam os espíritos em recuperação para falar com os espíritos que ainda não estavam em recuperação. É a mesma coisa. Por que Jesus teve 12 pessoas, muita semelhança nossa, como seus apóstolos? Um não compreendia a mediunidade, o outro não compreendia a reencarnação, o outro era impulsivo, o outro era isso, o outro era aquilo. Se Jesus tivesse 12 espíritos do seu lado, eminentemente instruídos e elevados, nós nada compreenderíamos da mensagem do Cristo. Precisávamos de pessoas frágeis, falíveis, procurando a cada dia corrigir os seus próprios defeitos para superar as suas mazelas. Durante muitos anos, aproximadamente 12, 13 anos, o meu pai colaborava semanalmente na Casa Vida. Era uma casa, uma instituição, uma clínica de recuperação de drogaditas que nós tínhamos aqui em Itapira. E ele, vendo aqueles jovens conversando, é interessante, os instrutores que colaboravam nessas instituições, todos eles eram ex-drogaditas. E um dia o meu pai perguntou por quê. Aí eles responderam, é muito simples, Sérgio, como é que você vai falar de abstinência de drogas se você nunca usou? Você vai saber o que é uma abstinência de drogas se você não passou por isso? Você vai saber o que é o efeito da maconha, do crack, da heroína, do lança-perfume, do LSD? Você vai saber o que isso causa em você? Então, são pessoas que caíram no vício, procuraram ajuda, recuperaram e hoje trabalham, procurando mostrar que se eles conseguiram, os outros também conseguirão. O princípio é o mesmo de Leopoldo Cirne. Ele não pegava um Frederico Figner, um Guilom Ribeiro, um Caibar Schutel, ou ele próprio, Cirne, para instruir. Ele utilizava daqueles espíritos que estavam em recuperação. Vejamos bem, não eram espíritos recuperados. Espíritos em recuperação, para que os espíritos pudessem sentir assim, aqueles que estão trabalhando, eles confiam em mim. E os que ouviam, colocaram pessoas que sabem o que eu estou passando. Olha, como que os detalhes mostram a grandeza de um espírito. A grandeza de um espírito não se demonstra pela sua fala, porque conhecimento intelectual todos têm acesso. Crescimento, grandeza de caráter se demonstra nos pequenos atos, nas pequenas atitudes, na preocupação de como melhor ajudar o próximo e não de ajudar conforme o que eu gostaria, e não de ajudar conforme o que eu queria, e não de ajudar conforme o que eu sonharia. Então é ele se colocando no lugar do outro e pedindo esclarecimento. Qual a melhor forma de eu agir? Qual a melhor forma de eu orientar? E na vinha do Senhor, há trabalho para todo mundo. Já não vimos pelo livro dos Espíritos que em muitos casos nós vemos guerras sendo fomentadas e por detrás de uma guerra grandes conquistas vêm para a humanidade? Não vimos a lei de destruição? É necessário, em muitos casos, destruir para se reconstruir?
Então nós percebemos claramente que a espiritualidade utiliza muitos mecanismos para o nosso engrandecimento. Usa até aquele que abusa da autoridade para nos trazer uma melhoria ou para fazermos uma análise justa do que vale a pena e do que não vale a pena. O grande problema é que quando nós reencarnamos, lidarmos com o poder, lidarmos com a riqueza, lidarmos com o nosso próprio passado não é fácil. Um exemplo clássico disto é Napoleão Bonaparte. Ele veio com um compromisso extraordinário na França, mas o ímpeto de dominação, a vontade de querer expandir os seus domínios, falaram mais alto do que ele, mas ele deixou um grande contributo para a França. Ele contribuiu e muito na sua época. O problema dele foi a sede de domínio, e com ela vieram as mortes, vieram os conflitos, vieram as divisões, vieram tudo que a história nos narra com muita tristeza. Então, o convite ao trabalho é dado para todos, para religiosos, para cientistas, para políticos, para estrategistas, para escritores, para filósofos. Agora, se quando eu chegar aqui eu vou realizar parcialmente ou tudo o que eu assumi no mundo espiritual, aí nós sabemos que não depende do alto. Nós sabemos que não depende dos espíritos, nós sabemos que não depende de Deus, depende do esforço pessoal, da dedicação pessoal, do empenho pessoal de cada um de nós em procurarmos vencer as nossas próprias más paixões. Por isso que há muito tempo eu parei de observar o outro e passei a observar mais as minhas atitudes, porque no mundo espiritual só me será feita uma única pergunta: André, o que fizestes de tua encarnação? Como fostes como marido, como pai, como filho, como companheiro no trabalho, como espírita, como cidadão? Não vai me ser perguntado dos passos de minha esposa, não será me perguntado dos passos de meus pais, não me será perguntado dos outros, será perguntado o que fizestes da oportunidade que eu te confiei. Então, nós não vamos mudar o mundo. O mundo ainda por um bom tempo continuará essa precariedade moral. O mundo vai continuar ainda por um tempo com isso. Mas eu já posso, mesmo no mundo de provas e expiações, viver a regeneração. Continua o espírito amigo. Reparei, então, com mágoa, a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido. Ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados, não obstante as irradiações brilhantes que lhes marcavam a individualidade, notavam-me a presença entre os ajudantes intermediários, pertencentes aos cursos preparatórios de espiritualidade superior. Eu vejo que Frederico Figner, nesse momento, ele permitiu que aquele sentimento, mas olha a minha condição espiritual ainda, não estão vendo Guilom, não estão vendo Schutel, não estão vendo Cirne, mas estão me vendo. Lembrando que aqueles espíritos não viam os elevados, viam os intermediários. Se eu estivesse no lugar de Frederico Figner, eu já teria um outro pensamento. Eu estaria feliz de fazer parte daquela coletividade, mediante a um grupo imenso de espíritos que não fizeram nada por merecer o bem. Mas eles estão me vendo. Que vejam. Mas eu não tenho a mesma luz que os outros têm. Trabalhe para ter. Não é ficar lamentando pelo que eu não tenho. Ele aqui estava com a cabeça nossa do mundo. Não vou mais porque eu não tenho o carro que o outro tem. Não vou me dedicar mais porque o outro tem um salário melhor do que o meu. Sabe coisa de criança? Esse pensamento dele é coisa de criança. A borracha do outro é mais bonita do que a minha. O lápis do outro é melhor do que o meu. É o que ele estava sentindo. Inveja, ciúmes
da grandeza espiritual do outro. Eu já penso diferente. Eu já penso que só por estarmos num ambiente como esse, já somos privilegiados. O nosso grande problema, e o problema do Frederico Figner, é querer sempre ser o maioral. Ter a maior luz, ter a maior fortuna, ter o maior conhecimento, nunca tá bom com o que tem. Só dele estar nesse ambiente, ele já é um premiado. Só dele poder estar em contato com esse grupo de trabalhadores abençoados e abnegados, já é um privilégio. É igual nós na casa espírita. Chega pela dor, geralmente. Angústia, depressão, perda de um ente amado, mediunidade transviada, destrambelhada. Passa a estudar, passa a conhecer os fundamentos espíritas, se encanta pelo espiritismo, é convidado para o trabalho. No começo é uma maravilha. O que pede, faz. Com entusiasmo, com alegria. Só que nós temos um grande problema. Passa-se o tempo, perdemos o entusiasmo. É assim com o carro, é assim com a casa, é assim com o casamento, é assim com os filhos, é assim com um brinquedo novo. Tudo que é novo causa euforia. O tempo passou, já não presta mais. E curioso, porque é o que nós estamos vendo aqui. É o que nós vemos nas casas espíritas. O importante é ser orador. O importante é ser médium. O importante é ser um colaborador que está à frente de uma tarefa. Por quê? Por que o importante é ser? Qual que é a diferença do médium para aquele que varre o salão? Por que é mais importante ser o orador do que aquele que ajuda na limpeza de um centro espírita? Por que ainda temos a ideia do destaque? E às vezes, para atingir o destaque, criamos intrigas, fofocas, maledicência, jogamos um contra o outro. É o caso dele aqui. Eu fiquei triste porque os espíritos estavam me vendo. Tenha santa paciência. Vai visitar o umbral denso onde André Luiz ficou por 8 anos? Vai visitar a casa, a mansão Paz, onde André Luiz nos narra no livro Ação e Reação? Vai visitar a Cidade Estranha, em que Gregório, por mais de 700 anos, ficou dirigindo aquela colônia espiritual? Então, nós temos que crescer espiritualmente. Às vezes nós chegamos numa casa espírita, as pessoas dizem assim, nós somos crianças espirituais. E é verdade. Mas nós seremos crianças até quando? Quando nós falamos, somos uma criança espiritual, tem pessoa que acha isso bonito. Não é bonito. Quando você pega uma criança de 2, 3 anos, como é que você fala com ela? Com uma voz infantilizada, você brinca, você faz sons. Você tem que diminuir, você é um adulto, tem que entrar no mundo daquela criança. É a espiritualidade conosco. Não vale a pena não, o André é uma criança espiritual, é melindrosa, cheia de dedo, cheia de frescura, deixa ele quieto aí, vai, não vale a pena. Somos vistos como aquelas crianças que fazem pirraça, deixados de lado. Isso é uma coisa boa? Não. Ser uma criança espiritual definitivamente não é uma coisa boa. Agora, quando nós vamos crescer espiritualmente? Nós queremos ser tratados como adultos, mas não nos comportamos como tal? Eu quero ser tratado como adulto espiritual. Aí vem a espiritualidade e fala assim, meu filho, dá uma atenção para aquilo lá, não posso. Meu filho, procura fazer aquilo lá, não dá. Então nós queremos, mas não queremos. Então é bom a gente trabalhar isso para amanhã não chegarmos igual o Frederico Figner, porque sempre terá alguém mais estudado do que nós, mais evoluído do que nós, isso em tudo. Sempre vai ter alguém acima de nós, economicamente, materialmente, espiritualmente, moralmente. E não adianta eu ficar triste por aqueles que já têm uma bagagem e eu ainda não possuo. Que eu corra atrás, que eu me dedique, que eu me esforce e num tempo também passarei a ter o que ele possui, pelo esforço e pela dedicação. Continua. Certa entidade reconheceu-me
e gritou: aquele ali não é o Jacó? E mirando-me de alto a baixo, acentuou: que é da luz dele? Sentindo a opacidade de minha organização espiritual e envergonhado com o incidente, recolhi-me ao silêncio e à inação, receando intervir nos serviços da noite, no desdobramento dos quais não sobrava tempo para qualquer indagação ociosa de minha parte. Interessante o trabalho desse espírito, não é? Ô, fulano ali não é o irmão Jacó, não é o Frederico Figner? É que engraçado. Tem aqui alguns aqui que tem uma aura, que tem uma luz. Ele não tem nada. Aquilo veio como um choque, não é? É igual quando a gente vai numa festa e de repente tem aqueles carros bons e a gente chega num carro simples. E aí, na hora de ir, as pessoas perguntam: ô fulano, cadê o seu carro? A gente tem até vergonha de apontar onde está o nosso carro, não é? De um lado é caminhonete, do outro lado é um carro esportivo. E o nosso pequenininho, simples, está ali no meio. A gente tem até vergonha de apontar para o nosso carro. É mais ou menos assim. É ele ali, ó. Ele está meio apagadinho. Ele está meio assim insignificante. Ó, parece que ele é um trabalhador normal. E aquilo veio ao encontro do orgulho dele. Aqui nós percebemos que o espírito não muda porque morreu. Quem é orgulhoso aqui é orgulhoso lá. Quem é vaidoso aqui é vaidoso lá. Quem é prepotente aqui é prepotente lá. Ah, morreu, era fofoqueiro aqui, agora é um santo, jamais. Ah, a pessoa tinha uma língua que ia daqui até a cidade vizinha, morreu, agora é uma pessoa que já não fala mais dos outros. Mentira! O olho que é voltado para a maldade aqui, continua voltado para a maldade lá. Como beneficente aqui, continua beneficente lá. A morte não santifica ninguém. A morte não evolui ninguém. Como a morte não piora ninguém. E aqui ele está mostrando quem ele é. Como nós, no lugar dele, também sentiremos. Em algumas coisas levaremos melhor, em outras coisas levaremos pior. Frederico Figner é o nosso exemplo. No dia a dia, lutava com a mediunidade, lutava com os problemas familiares, lutava com os problemas do trabalho, lutava contra os problemas do seu próprio dia a dia. Nós temos às vezes aquela ideia, não é? Ah, é médium, não tem problema. Ah, é fulano, tem facilidade. Qual facilidade nós temos? Nós temos uma ilusão de quem faz o bem, tudo é fácil, tudo é prático. Não. Nós procuramos fazer se tornar prático. Nós procuramos diminuir os males e valorizar, mas não é fácil para ninguém. Eu não conheço até hoje uma pessoa que não tenha problema no casamento. Eu não conheço um casal que não tenha problemas. Eu não conheço uma família que não tenha discórdia. Eu não conheço. Eu não conheço pessoas que não tenham seus conflitos íntimos. O que eu conheço são pessoas que já conseguem viver com as dificuldades do lar, com as dificuldades conjugais, com as dificuldades íntimas, sem permitir que aquilo seja um problema para ela e para as pessoas ao seu lado. Isso eu conheço. Essas pessoas eu conheço. Mas pessoas que não tenham problemas, pessoas que vivem um conto de fadas, que é feliz o dia todo, que é um mundo encantado, eu nunca conheci. Não conheci no Brasil, não conheci nos países que eu já visitei, não conheci até hoje. Pelo contrário, às vezes eu vejo pessoas postando na rede social sorrindo, em festa, com alegria. Passa uma semana, vem conversar comigo no atendimento fraterno. Está com depressão, está com ansiedade, está com isso, está com aquilo. Nós vendemos uma imagem errada nas redes sociais. Vendemos uma imagem que estamos sempre bem, que estamos sempre sorrindo. É um mundo ilusório. Vou comer uma comida bonita, bato foto. Vou para um lugar bonito, bato foto. Aí a gente pensa assim, nossa, que bacana, fulano está feliz. Passa uma semana e se suicidou. Esse é o mundo que a gente vive. A gente vive em busca de uma felicidade que não existe.
A felicidade do dia de não ter problema, de não ter preocupação, não vamos encontrar. São os altos e os baixos da vida. É estarmos preparados para encararmos os nãos, que também não estamos. É preparados para lidarmos com as angústias íntimas, que invariavelmente apoderam de nossos corações. É termos equilíbrio e serenidade para não deixarmos o nosso orgulho e a nossa vaidade toda hora interferir na nossa forma de agir e de pensar, e mantendo o nosso pensamento sempre elevado, pedindo força, pedindo proteção, pedindo auxílio, para não cairmos nas mesmas armadilhas do nosso inconsciente. Agora, se eu vou vencer ou não, aí depende do meu esforço. A vida é para os esforçados, materialmente falando e espiritualmente falando. O cansado, ele sempre olhará para o outro e imaginará assim: ah, fulano tem a mais do que eu porque Deus assim o deu. Não, porque ele se esforçou, ele se privou de muita coisa, hoje ele tem o que ele tem. A nossa ideia, ganhou de mão beijada. Sempre aquela ideia, ganhou de mão beijada, ganhou fácil. Tem muitas pessoas que realmente ganham, herdam, mas tem muitas pessoas que juntaram pelo seu próprio esforço, de forma lícita. Não pode haver uma pessoa melhorando a vida que a gente já fala, tá roubando, é droga, é prostituição, é desonestidade. Não, às vezes ele está há anos se preparando para aquela realidade e nós não. Isso no campo da matéria. Isso no campo do espírito. Quantas pessoas não tinham um bom emprego antes da pandemia e nunca se preocuparam com o dia de amanhã? Nunca guardaram, nunca fizeram uma poupança, como sempre tiveram bons empregos, bons salários. Para que eu vou me preocupar com o dia de amanhã? Hoje já tem uma certa idade, o campo de trabalho está difícil para todo mundo, aquele salário grande, hoje as empresas preferem contratar funcionários com um salário menor, mesmo que não tenha a qualidade que aquele funcionário tem, e hoje ele não tem dinheiro, não tem o salário, e tem que reaprender a viver com bem menos do que ele estava acostumado antes da pandemia. São as escolhas. Não ganhava 10 mil e quis viver com 10 mil por mês? Talvez se ele tivesse vivido com 6 e guardado 3, 4, hoje ele poderia estar numa outra condição. São escolhas. São escolhas que nós fazemos no dia. Ah, mas se eu soubesse... Nós não sabemos o dia de amanhã. Pode acontecer comigo, com você. Nosso casamento hoje está bem, amanhã pode não estar. Hoje meus pais estão com saúde, amanhã pode não estar. É difícil nós, assim, acharmos que tudo vai caminhar bem. Não, nós temos que ver as hipóteses que chegarão até nós. E ele encerra dizendo: finda que foi a tarefa, expus ao Guilom o meu caso. Todavia, afagando meus ombros fraternalmente, exclamou sem humilhar-me: não se atormente, meu caro, medite, ore, e no momento oportuno receberá os necessários esclarecimentos. Esteja certo de que a sua luz virá. Semelhantes palavras de reconforto, porém, não conseguiram afastar a profunda tristeza que me tomou o coração. Então, toda vez que nós sentimos a inveja, todas as vezes que nós sentimos o porquê dele não comigo, todas as vezes que nós sentimos inferioridade, vem esse sentimento, essa apatia, essa languidez, esse mal-estar que ele estava dizendo. E Guilom disse: olha, o Frederico, não tem o que fazer, é trabalhar, orar, meditar, se esforçar, dedicar, para que amanhã você possa também estar na mesma condição. Nós aqui não somos diferentes de você. Nós aproveitamos a oportunidade e agora a oportunidade está em suas mãos. Queridos amigos, estamos terminando o capítulo 13. No próximo vídeo, nós vamos começar o 14, Excursão Confortadora. Agradeço a todos os telespectadores amigos que têm acompanhado o estudo do livro Voltei. Agradeço também à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela honra que estão me dando de participar deste projeto. Aproveite neste vídeo, deixe o seu gostei, o seu comentário no vídeo, aproveite e compartilhe, se torne membro do canal e se inscreva no canal.
o nosso canal é monetizado e toda ajuda é muito bem-vinda, ainda mais perante as inúmeras frentes assistenciais que o CEPAC mantém. Votos de muita paz e até o próximo programa.